é um tratamento regenerativo, ele é muito interessante. Ele faz um estímulo no tecido para o tecido se regenerar. Então, hoje tem se falado muito em medicina regenerativa, é o futuro. Né? É o futuro, não tem jeito. Como o Neymar conseguiu voltar para campo sem uma cirurgia em 10 dias? Poucos dias, né? Como? Me fala. Medicina verdade. regenerativa. Fala galera, tá começando mais um Massificando Podcast. Aqui é o João Pedro Mais. Antes que você se esqueça, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você acompanhar aí os próximos episódios, valeu? Hoje a gente tá aqui com a Angeli Giacomo, que é fisiatra. Oi Angeli, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo, João. Obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar estar aqui com a gente. Angeli, eu acho que talvez a primeira curiosidade, né? O que é o fisiatra, né? Qual é a função do fisiatra? O fisiatra é um médico que após a faculdade de medicina faz uma residência médica. Então, uma especialização, assim como outras, como ortopedia, neurologia, né, reumatologia. Então, a residência atualmente, ela tem 3 anos de duração e a gente aprende tratar pacientes com incapacidades. Então, o médico fisiatra, também chamado fisiatria ou medicina física e de reabilitação, é o médico que cuida da reabilitação. E quando você fala de reabilitação, é um mundo. Então, a gente costuma dividir em pequenas incapacidades e grandes incapacidades. O que são grandes incapacidades? É aquele paciente amputado, o paciente que teve uma sequela de lesão medular e ficou paraplégico, tetraplégico, o paciente que teve um AVC, o paciente que teve um traumatismo craniano, a criança que nasceu com paralisia cerebral. Então, esse é o grande incapacitado. Geralmente, esse paciente está em um grande centro. Então, aqui em Brasília, a gente tem o Hospital de Apoio, a gente tem a Rede Sara, né? Em São Paulo, a gente tem a ACD, a Rede Luci Montoro. Então, e a pequena incapacidade, que é quando a gente vai mais para o consultório. Na pequena incapacidade, a gente trata mais o paciente com dor, com lesões mais osteomusculares. Mas é um misto. Atendendo em consultório, a gente acaba atendendo um misto dessa população. Ah, entendi. Então, na verdade, você vê um pouco mais sobre a questão do funcionamento, talvez, ali junto com o neurologista, junto com outros profissionais da área, que inclusive você tem uma clínica junto com o Dr. Welber, né, que a gente também vai postar, vai vir um episódio com ele também, que a gente já postou, né? Vamos postar ainda o episódio com ele, que ele é neurologista, né? Vocês têm uma clínica juntos, né? Isso. Eu, o Elber, neurologista, e uma fisioterapeuta, Fernanda. Então, é isso. A fisiatria é uma área médica. E tem gente que termina a fisiatria e vai fazer acupuntura como subespecialidade, vai fazer eletroneuromiografia, que é um exame. Tem gente que vai fazer dor. Então, eu fui para essa área de atuação da dor. E aí, eu gosto muito, né? E além de dor, acaba chegando muito pacientes com espasticidade, que é uma sequela do acidente vascular cerebral, uma sequela da paralisia cerebral, uma sequela do trauma craniano. Então, lesões que a gente chama de primeiro motoneurônio acabam causando essa sequela. E aquele paciente rígido, que você olha pós-AVC, que está andando... Né? Então, a gente faz esse tratamento, solta. Geralmente, a gente usa a toxina botulínica, né? Vulgo, botox, né? Para poder soltar os membros, solta. E aí, o paciente tem muito mais qualidade de vida. Ah, interessante. Engraçado você ver, né? Eu, com a minha visão de leigo, quando falou espasticidade, eu pensava que tinha a ver com espasmo.
Mas é um espasmo. Talvez de daquelas Aquele movimento, aí tem vários outros nomes. Tem movimentos atetoides, tem a distonia, mas a espasticidade é uma rigidez, né? Não necessariamente um distúrbio do movimento. Entendi. Aí você, então, como começou essa história? Você realmente já entrou na medicina, já pensando em algo do tipo, ou tipo assim, Não, nada a ver? Nada a ver. Foi super... eu fiz o caminho contrário. Quando eu formei, eu não pude fazer residência logo de cara. Minha mãe precisava muito de mim financeiramente. Então, eu tive que trabalhar, dar plantão, fazer um monte de coisa, me virar nos 30. Então, eu me formei em Minas Gerais, na Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. E minha mãe mora em Goiânia, né? Naquela época, eu tive que voltar para Goiânia para trabalhar. Então, fui trabalhar em posto de saúde, dava plantão em tudo quanto é hospital. E aí eu falava, gente, o que eu vou ser de especialista? Eu primeiramente, na faculdade, eu queria ser psiquiatra. E aí, fiquei vários anos na faculdade, acompanhando professores, psiquiatras, mas aí eu tive um caso de tentativa de suicídio na família. Aí, eu falei, não, né? Não vou mais, não quero. E aí, depois eu pensei, quero ser anestesista. Aí, fiz um estágio de anestesista, de anestésio no último ano da faculdade. Quase enlouqueci, porque eu não sabia se lá fora estava chovendo, se estava sol. Falei, gente, me deu um transtorno de ansiedade imenso de ficar dentro de um centro cirúrgico o dia inteiro. Ah, entendi. Porque essa questão você fica muito ali, fechada. Não, você não sabe o que está acontecendo lá fora, né? Caramba. Aí não gostei de jeito nenhum. Aí falei, o que eu vou fazer, né? E aí eu falei, comecei a fazer perícia médica e trabalhar como perita do Detran, lá em Goiânia. Interessante. Aí eu falei, vou fazer medicina do trabalho. Aí fiz o curso de medicina do trabalho e comecei a trabalhar com isso. Com pouco tempo eu já estava concursada, né, para fazer perícia, já fazia parte da junta médica de perícias, era médica do Detran e dando plantão. E aí acabei que eu consegui ajudar a minha mãe na época, cumprir com as minhas obrigações. Depois que eu já estava totalmente encaminhada nessa área, já tinha o título de médica do trabalho, já estava fazendo a pós-graduação de perícias médicas. Tudo isso são especialidades médicas. Sim. Né? Medicina, perícias médicas de medicina legal, medicina do tráfico. Depois que eu já tinha 3 especialidades, dando um plantão, uma colega que fazia fisiatria me contou. E eu tava, né? Não. Minha mãe dizia, médico sem residência não é médico. Tem que fazer residência. Esse negócio de pós-graduação, vai para o hospital fazer residência. E aquilo me incomodava, né? Quando mãe fala, tem um peso maior. Você fica encucada, né? Você tem que ter prática, né? Tem que estar... Né? Tem alguma coisa errada, né? E eu quero ser médica, do jeito que ela quer que eu seja. E aí, só que eu não tinha ideia do que eu ia fazer, sabe? Conversando com essa amiga, Gabriela, que dava plantão junto comigo, ela contou da residência e falou, vai lá conhecer, lá no CRER, né, que é o Centro de Reabilitação, lá em Goiânia, muito bom, muito bom. E aí fui lá conhecer. Aí eu achava assim, gente, eu acho que vai dar certo, porque eu não sei muito bem esse negócio de ortopedia, de dor, e tem muito isso na medicina do trabalho, esses bancários todos que eu examino, tem epicondilite, tendinite, eu não sabia tratar isso, né? Eu falava, nossa, vai tampar um buraco, né, na minha formação. Porque seria um complemento, né? Isso, que eu fui achando que era isso. Só que não tinha nada disso, era muito mais neurologia do que isso. Então, foi uma residência, assim, não foi fácil, por quê? Entenda, eu já ganhava muito bem, eu já estava num patamar com 3 especialidades, muito bom. Tipo, você não precisava mexer, né? Não precisava mexer. Fazer uma mudança dessa. Não precisava. Então, assim, mexi, então foi difícil para mim. Eu não fui uma residente muito fácil, confesso. Eu era muito questionadora. Deu trabalho. Eu e minha turma toda de residentes. Então, a gente cursou os 3 anos, né, aos trancos e barrancos, com muito aprendizado. O CRER é riquíssimo. O CRER tem pacientes que vão... interessantíssimo fazer uma visita lá. E a gente aprende muito. Quando eu terminando a residência, eu conheci, né, o meu ex-marido. Ele estava lá em Goiânia fazendo residência de coluna. Ele é ortopedista. E aí a gente resolveu vir embora para Brasília. Casamos, tivemos 2 filhas e eu vim para Brasília.
Chegando em Brasília, tinha as 3 especialidades e tinha terminado a minha residência. O que eu vou fazer, né? Desempregada total. Passei no concurso de médica do trabalho. Aí comecei como médica do trabalho. Rapidinho eu virei gerente do meu setor. Então, parece que tudo que era na medicina do trabalho chegava para mim numa facilidade. Muito rápido, muito fluido. Rápido, muito fluido. E as coisas aconteciam. Até porque hoje tem muito médico do trabalho que como é que o pessoal faz? Atua numa especialidade, vai cansando do assistencialismo e vai para a parte de perícia, que não tem muito vínculo médico-paciente. Entendi, se afasta um pouco mais do público, né? Isso, acabou ali a perícia, não tem mais contato, ninguém te manda mensagem. Então, é esse o caminho natural. E eu fiz o caminho inverso. E aí, eu fiquei tudo... Aí, acabou que chegou um determinado momento que mudou o governo e a gente perdeu os cargos no GDF. Aí eu falei, gente, eu quero fazer consultório, eu quero ser fisiatra, sabe? Aí eu comecei a investir. Fiz um site, fiz um canal no YouTube, né? Isso tem 5 anos. Aí fiz o meu perfil no Instagram e comecei a fazer posts. E aí fiz minha área de atuação em dor. Porque o que eu via? Não chegava os pacientes que chegavam no CRER. No consultório aqui era dor. Eu falei, gente, eu vou fazer minha área de atuação em dor. Porque eu falava assim, o que você é? Fisiatra. É o quê? Fisioterapeuta? Não, até que você explicava. Aí eu falei, eu vou fazer especialidade em dor, porque fica mais fácil ser especialista em quê? Em dor. Aí todo mundo entende, né? E assim foi. E acabou que eu entrei numa equipe muito boa, dei muita sorte aqui em Brasília, né? De neurologistas e neurocirurgiões, e a coisa foi fluindo. Hoje, eu tô de licença, sem vencimento do meu concurso de médica do trabalho, e não tô atuando mais nessa área. Então, hoje eu tô só realmente como fisiatra. Como fisiatra. Pô, legal. Realmente você deu uma grande volta, assim, né? Você tinha ido para um rumo mais diferenciado e tal. Foi uma decisão, às vezes, né? Que às vezes é difícil de tomar, né? Muito. Quando eu fiz a pós-graduação de perícias médicas, eu era a única bebê da turma, né? Recém-formada e só idoso, praticamente. Não tinha... Sério, a faixa etária era de 60 mais. Só a galera muito experiente, muito tempo. Todo mundo já querendo aposentar, fim de carreira, querendo sair do consultório. Aí eles me olhavam, você vai fazer residência pra quê? Faz direito para você ser uma perita melhor, seja uma advogada, vai defender erro médico, né? E eu até fiquei tentada, eu não vou mentir não, mas acabou que a vida foi me levando. E foi levando mesmo, porque quando eu comecei consultório, eu não queria atender dor. Eu queria fazer espasticidade, que era o que eu mais sabia fazer quando eu cheguei em Brasília. Foi o que minha residência foi melhor. E a dor eu tive que estudar. A residência deu uma base, mas eu tive que estudar muito. Mas por quê? Porque era o paciente que me procurava. Então, eu falo que a dor, eu não escolhi a dor. A dor que me escolheu. Sim. Né? E eu acabei tendo que fazer as provas para poder atuar nessa área. E aí o mundo dá muita volta, né? Porque a gente vai tratar dor e não existe paciente com dor que não tem algum grau de ansiedade, de depressão. Estou falando de dor crônica, dor há muito tempo, né? Então, acaba que a maioria são pacientes psiquiátricos. Aí eu voltei lá no começo da minha história, que eu queria ser psiquiatra. Então, eu adoro estudar remédio, eu adoro estudar isso tudo. Então, eu acho que eu consegui juntar muito bem as duas coisas. Pô, legal, que aí você consegue mesmo dar uma, como é que se diz? Uma acompanhada mais completa naquele caso, né? No tanto é que uma coisa que eu acho que lá na clínica de vocês você tem essa preocupação, né? De olhar de forma mais aprofundada, né? Na dor, né? Global. Acho que a palavra certa é global. Nós temos uma clínica hoje, porque o que aconteceu, né? Acabou chegando para mim muitos pacientes com um padrão muito específico, que é o paciente com hipermobilidade. Hipermobilidade são pacientes que possuem frouxidão ligamentar, que possuem amplitudes de movimento maiores do que as normais. Então, por exemplo, meu joinha vai aqui, o joinha do hipermóvel vai mais para trás, tipo a sua. Esse aqui já é? É. Essa eu já não sabia. Eu pensei que o tipo meu não era, não. Eu até peguei seu bonequinho ali emprestado tem um bonequinho aqui para mostrar. Então, assim, o cotovelo, a amplitude normal de um cotovelo é 180 graus.
né? Aham. Quando o paciente é hipermóvel, geralmente ele faz, é como se fosse uma contraarticulação. Sei, ele Faz vai aí, dobrando João. tanto que chega, Chega, sobe. aqui o Isso, cotovelo. exatamente. Então, acabou chegando para mim muito desse perfil. E aí, eu conheci o Elber num curso, né? Já conhecia a Fernanda fisioterapeuta, foi quem me apresentou isso aí. Eu não sabia o que era isso, não aprendi isso antes da minha rotina como médica mesmo, fisiatra. Entendi. E aí, a gente estudando, Fernanda e eu montamos um curso online sobre hipermobilidade. Aham. Foi uma bosta. Não deu tão bom com essa pessoa. Não deu bom. Vendemos 10 exemplares. Ficamos 2 dias gravando. Estudamos 6 meses para fazer o Nossa. curso. E não vendeu nada. Por quê? Porque a gente foi tola. A gente foi muito verde. Nós colocamos o título do curso como Síndrome de Ehlers-Danlos, que se você for ver buscar na internet, lá está escrito como uma síndrome rara. Nós devíamos ter colocado hipermobilidade articular. Um nome mais leigo, um nome mais comum, Mais um nome popular, mais assim, amplo. né? Exatamente. Então tá, então nós já começamos errado. Aham. Mas isso foi tão bom, porque com esses 6 meses de estudo intenso, eu acabei ficando craque no negócio, né? E aí conheci o Elber num curso, eu falei, vamos fazer uma clínica disso? Sei. Porque não tem. Tem uma clínica em São José do Rio Preto, de uma fisioterapeuta muito boa, doutora Neuzeli, mas aqui em Brasília não tem. E a gente precisa ter um centro de referência para esse paciente, né? Sim. Se tratar. E aí, foi um casamento perfeito, essas 3 áreas, né? 2 médicos e uma fisioterapeuta. Sim. Porque a gente consegue abordar a parte medicamentosa do paciente, tratar de uma forma global e tem a fisio de retaguarda dando todo o apoio. Né? Então, nossa equipe é bem completa e a gente está sempre discutindo os casos, a gente sempre tem um feedback, né? Então, é bem interessante. Eu estou bem satisfeita com o andar da carruagem. Ah, legal, porque tipo, é aquela coisa que você falou, é uma troca de figurinhas, né? É bom que vocês vão aprendendo um com o outro, vai complementando, né? É um complemento, a palavra certa é essa, é um complemento. Isso é bem legal. E aí, no caso, então a gente, a questão da mobilidade, você falou aqui, eu fiquei pensando aqui, tem alguma coisa genética que causa isso? É genético. Ah. Dependendo da etnia, João, até 30% da população tem. Tem uns estudos que falam até em 40%. Principalmente nos asiáticos. Então, assim, é uma condição muito comum, e é genético. Então, é um gene que vem com uma alteração na fibra do colágeno. Então, são pessoas que não têm só hipermobilidade articular, elas têm uma pele também mais macia, aveludada. Tudo que envolve colágeno tem alguma nuance diferente. Sei. Então, são pessoas, por exemplo, com a pálpebra caída desde muito novinho, a menina com a mama caída sem nunca ter amamentado, os pés mais chatos, mais planos. Sim. Então, é uma série de alterações. E tem hipermobilidade, por exemplo, segmentar, que pega só o cotovelo, tem hipermobilidade focal, que pega só dedo, e tem hipermobilidade no corpo todo, generalizada. Então, existem graus, existem tipos de hipermobilidade. Então, não necessariamente isso é uma doença. Entendi. Mas é uma característica que tem que ser vista, observada e acompanhada. Porque ela pode talvez trazer agravamento de alguma coisa, né? Exatamente. Tipo essa do braço. Talvez facilite a pessoa destroncar o braço, algo Isso. do tipo. Por exemplo, as pessoas com hipermobilidade articular generalizada, que é aquela que pega o corpo todo, elas têm várias implicações. Então, são pessoas que cursam com aquele passado de aquele coleguinha que tirava e punha o ombro do lugar. Sei. Sabe? Tem um desse, inclusive, que ele Todo mundo tem, exatamente. Faz aqueles contorcionismos. Aquele vídeo de uma pessoa famosa aí no Instagram que dança assim, que vira o pescoço. Sei, já vi. Já viu? Assim, Ela, com certeza, porque aquilo é hipermobilidade, né? Eu acho que ela é até brasileira, né? Eu acho que se não me engano é isso mesmo. E aí, é isso. Então, são pessoas que vivem cheias de lesões. Por quê? Porque a articulação é muito instável, é molinha. Então, por exemplo, um joelho, muito molinho. Então, tem condropatia patelar muito cedo, né? Já muito jovem, né? Então,
Aí envolve um monte de coisa. ATM. A ATM é flexível demais, articulação temporomandibular. Então, são pessoas que têm história de luxação, de bruxismo. Interessante saber, né? Que a gente pensando aqui, se a gente pensar na família, ele já sentiu isso daí da mandíbula, essa questão. Inclusive, foi procurar um bucomaxilo, se eu não me engano, é uma coisa do tipo. Bucomaxilodentista? O bucomaxilo. É. Mas é isso. Tem muita implicação. Então, por exemplo, as pessoas têm mais estrias, a cicatrização tem mais queloide, porque é uma alteração do colágeno. Pode dar prolapso das válvulas do coração, sabe? Então, o sangue pode dar uma regurgitadinha, porque a válvula é molenguinha. Tem mais história, por exemplo, de refluxo gastroesofágico, porque a comida volta, porque a válvula é mais molinha. Mais hematoma de repetição. Então, vive cheio de roxo, porque a veia, o vaso estoura com mais facilidade, porque o vaso também tem colágeno. Então, algumas nuances que, assim, não vão matar a pessoa, mas são características que é importante ele entender que fazem parte da estrutura, né, da composição do organismo dele. Sim, que é uma coisa, acho que até o doutor, o Elber tinha comentado, que acho que deve ser a mesma coisa, né? Não é que você deve ter uma cura, mas você deve ter uma forma de controlar, né? Por isso conhecer, para você entender como lidar com isso. Como lidar. Né? Hoje a gente já tem pacientes, porque o que segura o hipermóvel bem? Músculo. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. Você vai treinar um bíceps, então você pega um peso, né? E uma pessoa normal vai até o final do arco do movimento. O hipermóvel, se ele for até o final com o peso da carga, né? Com a carga do pezinho que ele tá ali, vai fazer o quê? Vai desabar. Ele não tem freio, o cotovelo dele. Então, o hipermóvel, ele tem que, por exemplo, ele vai malhar, ele tem que, antes de completar a amplitude total do movimento, ele volta. Ele volta. Então, é isso, é músculo que segura, né? O joelho vai mais para trás, não vai fazer um agachamento. Agacha e não vai para trás, agacha até antes de completar e fica, para não trazer lesão. Então, o paciente que consegue entender isso, e claro, para fazer musculação tem que estar com a dor controlada, porque é fácil falar, né? Vai malhar, vai fazer, isso é porque você está sedentário, não é bem assim. Tratar a dor não é fácil, né? O paciente com dor é um paciente deprimido, é um paciente... Quem que fica alegre com dor? Não, ninguém fica alegre. E você fica impossibilitado de fazer o que você quer fazer. Às você vezes fica até irritado, básico, né? Você quer fazer, mas você não dá conta, né? Então, assim, a dor te incapacita muito. Então, o primeiro passo é você controlar a dor para a gente conseguir chegar nesse nível. Sim. E aí, a gente foi vendo na clínica, né? Que a fisioterapia ajuda muito, a medicação ajuda muito, a educação do paciente, porque tem tudo isso que eu estou conversando aqui com você, na minha primeira consulta, eu explico tudo para o paciente, para ele entender como que o organismo dele funciona. Então, além disso tudo, a gente ainda conseguiu implementar na clínica uma sala de infusão medicamentosa. O que a gente faz lá dentro? A gente faz algumas medicações, por exemplo, ferro endovenoso, né, anticorpo monoclonal para enxaqueca, que é a área do Dr. Elber, e faz também o bloqueio simpático venoso, chama a sigla BSV. O que esse bloqueio faz? O paciente vai na clínica uma vez na semana, 2, e aí ele recebe um blend de substâncias pela veia. Nesse soro vai vários analgésicos e vai um anestésico, que é a lidocaína, que é o mesmo anestésico que o dentista usa. Sei. Numa dose muito pequena. Uma dose... Por que, Angélica, você vai pôr anestésico na veia? Você quer me anestesiar? Não, porque a dose é muito pequena. Mas já existem vários estudos que comprovam que a lidocaína endovenosa, ela modula a dor do paciente. Então, ela filtra. Então, às vezes, o paciente chega lá... gosto muito desse exemplo da enxaqueca. Às vezes ele tem 2 crises de enxaqueca por semana que precisa ir para o hospital. De tão grave que é. De tão grave que é, né? Tem que fazer remédio endovenoso. Aí você começa a fazer o BSV. Aí ele já vai começando a controlar a crise em casa. Ele vai menos no hospital. Depois ele vai diminuindo a intensidade. Então, depois vai diminuindo a frequência. Fica um mês sem dor. Então, o BSV vai fazendo isso. É a cura? Não, mas isso me ajuda tanto para poder colocar o paciente logo em atividade, em movimento. Interessante. Então, tipo assim, é uma quantidade pequena, que ela não vai, vamos dizer assim, cortar a dor, mas ela vai meio que ajudando a diminuir modula os receptores da frequência dor. dela. É bem interessante, E é um tratamento seriado.
Bem legal isso. E aí vocês estão, tipo assim, isso funciona mais para esse tipo de caso da enxaqueca ou funciona também para outras? Qualquer dor crônica. Mas funciona muito mais em pacientes, por exemplo, se eu tenho uma dor nesse ombro, tá? Uma dor de anos nesse ombro. Pode ser a tal da bursite, por exemplo? Por exemplo, uma bursite no meu ombro. O paciente eu consigo resolver isso de várias maneiras. Eu consigo fazer bloqueio de nervo periférico. Eu consigo fazer ortotripsia, que é um aparelho que a gente tem lá na clínica, né, que chama terapia por ondas de choque. Inclusive, o Neymar tratou o tornozelo dele com esse aparelho. Com esse mesmo aparelho. Com esse mesmo aparelho. Então, assim, a gente consegue. Mas, por exemplo, o paciente que tem dor no ombro, no quadril e no pé. O BSV é maravilhoso, porque ele filtra. Aquele paciente que faz as sessões do BSV, volta para você e fala, doutora, meu ombro e meu pé zerado. Melhorou. Mas meu quadril, aí fica fácil de fazer procedimento. Porque você vai fazer um bloqueio no quadril. Você vai fazer uma ortotripsia no quadril. Não dá para você ficar furando o paciente inteiro. Então, o BSV, ele faz isso. Por ser na veia, ele chega, ele roda. Todo o corpo, o corpo todo do paciente. Então, quando ele tem dor em mais de um lugar, é muito legal. Ele vai, então, pegando o que não é tão pungente, dá uma aliviada e você consegue ver o que realmente está dando muito... O que está mais agudizado ali, né? Que, inclusive, eu acho assim, que talvez a gente, às vezes, não percebe, mas, às vezes, uma coisa que está doendo, pode ser que ela comece a influenciar em outras, né? Ela pode acarretar um efeito... Você para de mexer esse ombro por causa da bursite. Força mais o outro ombro, aí começa uma tendinite. De tanto forçar o músculo. E aí começa a ter dor miofacial, contraturas, né? Por forçar muito. Músculos que não estavam acostumados a fazer um trabalho e agora tá tendo que fazer. Sim. Então, você vai virando um ciclo vicioso. Mas isso pode acontecer muito com quem machuca, às vezes, uma perna, né? A pessoa tem todo o peso do corpo aqui em duas pernas. De repente, uma perna machuca, ela começa a jogar mais pro outro. A outra perna vai sobrecarregando, né? Isso. É muito comum. Qual o seu problema? Eu tenho uma dor no joelho esquerdo, mas, doutora, já passou pro direito. Então, provavelmente, assim, né? Tá tanto tempo com aquela dor que tá forçando o direito. Você começou a compensar. Tá fazendo sobrecarga. É bem comum isso. É bem comum. Então, assim, pra gente procurar um fisiatra, a gente tem algum sintoma específico que a gente possa pensar, não, tem que buscar um fisiatra? Como é que funciona? Tá. Geralmente, quem encaminha o paciente para o fisiatra é ou o neurologista, que atendeu ele, por exemplo, na fase aguda do AVC, e encaminha para a gente fazer o segmento da esparsidade, que é a sequela, né? Ou o ortopedista, ou, às vezes, vários colegas, na verdade, encaminham, né? Neurocirurgião. Você acaba tendo uma rede para tratar esses pacientes mais crônicos, que, às vezes, já estão com sequelas, inclusive, e que precisam de tratamento para coisas que não têm cura, que já viraram sequelas. Né? Então, você acha um fisiatra, por exemplo, em grandes centros, como eu disse, né? Você acha fisiatra no consultório. Todo hospital deveria ter um fisiatra, não é bem assim, porque são poucos especialistas, né? E uma coisa interessante que eu não te contei. Não é uma especialidade nova. Apesar de pouco conhecida, é uma especialidade antiga. Ela começou... Como que começou? Após a Segunda Guerra Mundial, teve muitos amputados, teve muita gente sequelada, né, de trauma raquimedular. Coisas graves mesmo. Coisas graves, gravíssimas. E aí, alguns ortopedistas começaram a fazer essa parte da reabilitação. Tratar esses pacientes, indicar uma prótese legal para aquele amputado, tratar a dor do membro fantasma para aquele amputado, né? Tratar a dor daquele paciente com hemiplegia, né? Com aquela sequela do AVC, do TCE, do trauma raquimedular, de coluna. Então, eles começaram a fazer isso. Chegou um momento que precisava, criou-se a demanda, né? Então, precisava dessa especialidade. Então, em 1954, a Associação Médica Brasileira criou a Medicina Física e de Reabilitação, a fisiatria. Então, não é novo. É porque realmente é pouco conhecido. Eu não tive contato com essa especialidade na faculdade. Nem mencionaram nada do tipo? Nada. Eu fui conhecê-la realmente com uma colega de plantão.
É bem interessante isso. Realmente, eu também, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Até eu te perguntei, né? Quando fala de fisiatra, se tinha algo a ver com a fisioterapia, né? Porque a gente, às vezes, pode pensar fisioterapia, sabe que tem alguma coisa, É uma dúvida muito comum. É igual psiquiatra e psicólogo. Aham. É mais ou menos isso. Sim. Um mais medica, o outro, né, faz a outra parte. Sim. É mais ou menos isso. Algo do Só que o tipo. fisiatra também faz muito procedimento. Então, a gente faz muito bloqueio, né? Faz infiltração, faz toxina botulínica, agulhamento a seco, ortotripsia, onda de choque. Alguns vão para essa área da acupuntura. Entendi. Essa ortotripsia seria o quê? Seria como que é o procedimento? Ortotripsia é um aparelho, né, que começou na medicina e na década de 80 com o nome litotripsia, para quebrar pedra nos rins. Então, um paciente que tinha cálculo renal muito grande, antigamente, ele tinha que abrir, o médico tinha que abrir o rim do paciente, pinçar aquela pedra, que não passava. Muito invasivo, muitos casos de infecção. E aí criaram esse aparelho que quebra a pedra em microfragmentos para o paciente conseguir expelir pelo ureter, pelo canal. Sim. Então, o que aconteceu? Os pacientes melhoravam da dor da coluna. Então, sedava o paciente, fazia o estímulo lá em cima do rim do paciente e pegava a lombar. Aí eles perceberam que tratava a dor. Foram estudando e criaram um outro aparelho com outra intensidade, outras, né? Regulagens, né? E aí, chamado ortotripsia. Então, por exemplo, uma tendinite calcificada, que tem muita calcificação, depósito de cálcio, ortotripsia. Lesão de ligamento, ortotripsia. Ele é um tratamento regenerativo, ele é muito interessante. Ele faz um estímulo no tecido, para o tecido se regenerar. Então, hoje tem se falado muito em medicina regenerativa, é o futuro, né? É o futuro, não tem jeito. Como o Neymar conseguiu voltar para campo sem uma cirurgia em 10 dias? Poucos dias, né? Como? Me fala. Medicina verdade. regenerativa, né? Fisioterapia bem feita, né? Aparelho bom, né? Então, tudo isso tá aí na conta. Sim, bem legal pensar nisso, né? Às vezes você pode cortar um pouco o uso de muitos medicamentos, fazendo um tratamento que dê um pouco mais, né? E cirurgias, claro. Cirurgias desnecessárias a gente consegue evitar. Verdade, porque às vezes na cirurgia você pode até ter complicações, ou então a recuperação é muito lenta, né? Às vezes pode não ficar tão... Sim, né? sim. A mobilidade não ser tão como era antes, né? A mesma mobilidade de antes. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue evitar muita coisa, sabe? A gente consegue tratar muita coisa e mudou muito e graças a Deus vai mudar ainda mais, porque é o futuro. Nossa, seria maravilhoso daqui pra frente. Quanto mais isso ficar mais popular, mais legal vai ser, Sim, né? Vai dar uma boa mudança do nosso parâmetro, né? De regeneração, de cura, essas coisas. Você falou uma coisa da calcificação, eu já ouvi sobre isso, eu queria entender um pouco. Como é que é esse negócio de calcificar dentro do tecido ali? Como é que é isso? O nosso organismo, ele tem... ele é assim, por exemplo, machucou, gerou uma inflamação ali naquele local. Aí, o próprio organismo vai tentando resolver aquela inflamação. E, às vezes, ele resolve aquela inflamação com depósito de cálcio. Então, por exemplo, eu vou falar da coluna. A coluna, ela começa a desgastar com a idade. Aí vai dando o famoso bico de papagaio. O que é bico de papagaio? Calcificação. Então, vai depositando ali nos corpos vertebrais, na articulação, nas facetas, pequenos depósitos de cálcio. E aí você vê na imagem aquele osso bonitinho levantado, né? São depósitos de cálcio. Só que isso acontece em qualquer lugar, articulação, né? Então, acontece na coluna, acontece no joelho, acontece no quadril, acontece no ombro. Né? E isso não necessariamente dá dor. É importante falar isso, deixar isso bem claro. Não é todo caso. Não é todo caso. Mas tem casos que aquela calcificação prejudica, né, a reabilitação do paciente. Então, você tem que dar um jeito de ir quebrando aquilo. Entendi, porque vai meio que até limitando a mobilidade, né? Vai ocupando um espaço que talvez era para ter movimentação. Exatamente. Né? Aí é que dói. Mas aí, nesse caso, o cálcio, ele é tipo assim, vem através do próprio sangue. Sim, é uma reação do organismo mesmo, fazer esse depósito de cálcio. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos.
né? Porque é engraçado a gente pensar nisso, que a gente pensar que o osso, a gente sempre é indicado consumir cálcio por causa do osso, né? Reforçar o osso, mas às vezes também tem essa questão aí, né? Não, sim, mas... Isso não tem nada a ver. Não. Isso é um mecanismo de envelhecimento do corpo até, sabe? Ou às vezes por sobrecarga, atleta. Ele força muito o ombro. Vai uma tendinite atrás da outra, uma tendinite atrás da outra. Vamos longe não, cadeirante. Sim. Né? Ele toca a cadeira. Então, ele tem tendinite de ombro o tempo todo, que ele força o ombro. Faz transferência com o ombro. Tudo Verdade. é o ombro. Exige muito. Exige muito. Aí, o organismo, tentando cicatrizar aquilo, vai gerando essa calcificação. Então, assim, não acredito que tenha a ver com ingesta de cálcio, não. É uma questão do organismo mesmo. Ah, legal. Assim, uma dúvida que você comentou um pouco antes aqui, que eu confesso que é até um pouco pessoal. Você falou do pé chato. E eu fiquei pensando então, na verdade, o pé chato ele teria a ver com a hipermobilidade também, não? Não. É outra Alguns pacientes com pé plano têm hipermobilidade. Ah, tá. Mas tem outros pacientes com pé plano que têm outras coisas. Seria relacionado com outros Outras genéticos, patologias. assim. Outras, não necessariamente genético. Outras condições. Sim, vem da família, não significa nada, né? Pode ser outro problema, enfim. Tem o pé plano que corrige, que a gente chama de, né, o flexível, o rígido. Então, não. É uma característica daquilo, mas não, o contrário não é a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, enxaqueca é comum no hipermóvel, mas enxaqueca só dá no hipermóvel? Ah, sim, entendi. Entendi. Então, pé plano é comum no hipermóvel, entendeu? Sim. Mas pé plano também é comum em várias outras condições. Pode ser que outras coisas podem ter causado aquilo, né? Isso. Legal. E você falou daquela questão do blend. Esse blend, ele teria a ver com, talvez, nutrientes, vitaminas? Nós fazemos também. Então, por exemplo, vitamina D, quando está muito baixa, a gente faz injetável. Vitamina B12 em paciente bariátrico, a gente faz injetável, porque às vezes não absorve, né? Tem sim, a gente tem soro de imunidade, com várias vitaminas, né? Mas o carro-chefe da infusão não é isso. Realmente o BSV. É o bloqueio simpático venoso, porque o paciente melhora tanto, João, e ele vai. E assim, a gente faz umas sessões bem pertinho, depois vai espaçando e ele é muito legal. A gente consegue diminuir muito dor, diminuir muito o uso de analgésicos, opioide, principalmente, né? E vai reduzindo o remédio dele, é bem legal. Eu acho que isso é muito importante até para aquela pessoa que tem muitos anos que está vivendo com a dor, né? E às vezes passa por vários profissionais e não consegue encontrar a fonte, ou talvez não foram, talvez com esse olhar mais integrado igual vocês têm lá na clínica, né? Talvez, às vezes, não, esse aqui é só um movimento repetitivo, não, é só um não sei o quê. E a pessoa continua convivendo com aquilo. E usando remédios, às vezes caros, né? Fazendo tratamentos que às vezes não... E quando a gente fala de dor, infelizmente, ainda tem muita gente que acredita que, não, se Deus me deu essa dor é porque eu tenho que conviver com ela. Vixe. A gente vê isso muito ainda. É quase uma questão, eu tenho que sofrer mesmo, vou continuar suportando. Tipo isso. É muito triste isso. E assim, é uma área que precisa muito ser estudada, sabe? Então, a gente ainda vê muita coisa que precisa melhorar. Uma das questões que eu penso de dor, que também vejo muita gente se queixar, é a fibromialgia, né? Sim. O pessoal da fibromialgia também vai procurar bastante você. Sim, né? Sim. E o tratamento para fibromialgia é aquele pilar, com o tripé. A educação do paciente, ele entender que o que é a fibromialgia? O paciente, ele tem uma modulação da dor diferente. Então, vou te dar um exemplo. Eu acordei hoje cedo, fui trabalhar. Calcei um sapato, e aí eu andando pela casa, eu falei, não vai dar bom. Esse sapato vai me machucar. Ficar o dia inteiro com ele, vai me machucar. Mas aí sentei na mesa, fui tomar meu café, fiz isso, fiz aquilo. Quando eu vi, eu já estava no carro, com o mesmo sapato. O que aconteceu? A gente tem o estímulo, o sapato apertando. Então, ele chega no meu cérebro, sapato apertando, sapato apertando, sapato apertando. O meu cérebro manda uma mensagem que chama sistema inibitório da dor. Certo? Sistema descendente inibitório da dor.
que fala assim, calma, Angélica, isso aqui não vai te matar. E aí as fibras vão se acomodando e fica tudo bem, você esquece. O fibromialgia é um pouco diferente. O estímulo chega, ele tem esse sistema meio deficiente, vamos assim dizer, e não consegue dar o retorno. Então, qualquer mínimo estímulo para ele é uma tempestade no copo d'água. Então, é como se fosse uma cerca elétrica, João, que você colocou lá na sua casa para ela disparar quando o ladrão entrasse. E ela tá disparando com o vento. A mosca que bateu, ela... Com o pássaro, com a chuva. Sabe? Tem essa desregulação neurológica. Então, você acaba tendo que fortalecer esse sistema inibitório da dor. E a gente fortalece ele com recaptadores de serotonina, de noradrenalina, antidepressivos, anticonvulsivantes. Aí o paciente estranha, né? Fala, poxa, doutor, nunca tive uma convulsão na vida, você está me passando um remédio de epilepsia. Porque às vezes lê a bula, né? Fala assim, mas não tem nada a ver Exatamente. comigo, né? Mas fala, olha, ele é dessa família, mas ele vai atuar nas vias da dor. Então, é ele que a gente vai ter que tomar. Então, acaba tendo que fazer uma neuromodulação. E a gente consegue isso hoje com antidepressivo, anticonvulsivante. Hoje tem os canabinoides, que ajudam também na modulação da dor. Então, é verdade, é legal falar disso. Muita gente, às vezes, tem até preconceito com isso, né? Não entende, né? Eu tinha, né? Há 5, 4 anos atrás. Até que você vê assim, gente, o que eu vou fazer com esse paciente? Pelo amor de Deus. Aí você fala, não, eu vou ter que usar, porque eu não tenho outra opção. E aí você começa a usar e começa a ver o tanto que é bom, o tanto que o paciente melhora, positivo, né? E nada de efeito colateral. Você fala, não, gente, graças a Deus que isso aqui existe, sabe? Sim. Então, assim, é realmente uma ferramenta bem bacana. Que é legal a gente falar o que é o efeito canabinoide, né? Extraído lá da própria planta, que também é da droga, da maconha, tá, mas vamos falar não é a mesma sobre coisa. Isso. Não é. Vamos lá. A planta cannabis sativa, ela tem mais ou menos de 80 a 400 substâncias, certo? O que eles descobriram antigamente? Que se pegasse uma substância dessas 80 a 400, que é o CBD, que é o canabidiol, a gente conseguia melhorar epilepsia. E aí foram dando, mas sem saber o motivo. Aí, com os estudos, descobriram que eu, você, o neném, o vovô, gente que nunca usou nenhum tipo de droga, produz CB1 e CB2. Então, assim, que preconceito é esse de uma substância que o seu corpo produz? Verdade. Ele é um neurotransmissor. Então, por isso que regulava as vias neurológicas e melhorava a epilepsia. Entende? Há mais ou menos uns 10 anos, eles descobriram que se isolasse mais uma molécula, que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, em porcentagens bem pequenas, de 0,1% a 0,5%, eu conseguiria modular o receptor CB1 e CB2 e atuar em outras doenças, não só na epilepsia. Então, eu conseguia atuar na dor, no autismo, no Alzheimer, no Parkinson. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Muita gente que talvez deve ter um alívio absurdo, né? Dores oncológicas, né? Então, assim, muito interessante, de verdade. Então, a gente consegue... claro, tem algumas contraindicações, né? Em pacientes com esquizofrenia, não pode ser usado. Mas, assim, se você pegar para estudar direito, você vai conseguir ser um bom prescritor e saber indicar nas horas certas, né? Nunca é primeira opção para ninguém, a gente sempre tenta outras coisas, mas é um recurso muito bacana de ser usado. Ele já está sendo reconhecido já pela... Então, as farmácias já estão vendendo. Já? Já estão vendendo. Né? Legal. Teve um problema com o CFM uns tempos atrás, para que os médicos prescritores fossem de tal e tal especialidade, mas isso caiu parcialmente, então é uma coisa que ainda precisa melhorar, né, no nosso conselho, mas que eu acredito que não vai demorar tanto, não. Mas sim, hoje a gente prescreve e o paciente tem várias vias, né? Tem o remédio da farmácia, tem o importado, tem o artesanal. Hoje já tem várias associações nacionais que fabricam o canabidiol para fins medicinais, né? E vendem. Legal, mais próximo, não tem que ficar importando, né? Lá de fora, sim, né? Sim.
Eu acredito, acho que com esse tanto de benefício não é possível, né? Acho que logo as pessoas vão ser mais adeptas disso daí, porque eu também já vi falar disso. Muita gente que conheço até que tem a questão da epilepsia, e, poxa, é um caso meio complicado, porque você não sabe o momento que vai dar, né? E quando dá, a pessoa fica meio que, vamos dizer, vulnerável, né? Ela pode se ferir, machucar, então é um tormento. Tem muita gente, muita frequência, né? Exatamente. Eu, por exemplo, tenho pacientes autistas com muita dor e eles se cortam. Na hora da agonia, eles vão se automutilando. Você olha para a unha toda comida, uma tristeza, sabe? Sim. Então, assim, na consulta, eles vão, parece que eles vão arrancando pedaços do corpo. Arrancando a boca, arrancando sobrancelha, arrancando cabelo. Gente, você entra com o canabidiol, parece que dá uma... Calmou. Sabe? Como se fosse uma ansiedade, né? Uma coisa assim. É uma ansiedade sem fim, né? Então, assim, pacientes altamente medicados, tá? Não tô falando paciente virgem de tratamento, não. Pacientes com altíssimas doses de remédio, vindo de excelentes psiquiatras, inclusive, né? Então, assim, é um recurso bacana. Vale a pena ver sobre, né? Vale a pena entender mais. Vale a pena entender, né? Vale a pena desmistificar. Sim. Porque eu mesmo tinha preconceito, mas acaba você falando, gente... Depois que você entende, que você lê sobre, né? Vai descobrir, entender, não, na verdade é outra coisa, totalmente diferente. É diferente daquela pessoa que tem liberação para o plantio. Tem pessoas que conseguiam, por via judicial, a liberação para o plantio em casa. Então, eles plantam, eles mesmo fazem e fumam, inalam. Ou, às vezes, colocam naqueles... Enfim, é inalado. Tipo esses vape, Exatamente. Outro que eu esqueci o nome, narguilé. Narguilé, mas é inalado. Então, dá todos os efeitos colaterais de todo cigarro. Sim. Então, pode dar aumento de câncer de laringe, de pulmão. E detalhe, quando ele fuma aquela planta, lembra que ele está fumando 80 a 400 substâncias. Não é só a que ele precisa, né? Não é só a que está atuando para fins medicinais. E hoje eles já estão isolando outras moléculas. Por exemplo, o CBG, que é o canabigerol, que é um potente anti-inflamatório, que tem na planta também. O CBN, que é o canabinol, que é um potente indutor do sono. Então, por exemplo, vários pacientes com dependentes de zolpidem, zolpiclona, essa classe Z, né, que veio aí com tudo nos últimos 10 anos para tratamento da insônia, o canabidiol ajuda muito na retirada, né, que são remédios perigosos, que dão sonambulismo, né, que a pessoa acorda no meio da noite, faz tudo, no outro dia não lembra de nada, ataca a geladeira, enfim, tem paciente minha que não podia fazer compra em casa, porque ela se tivesse comida, ela atacaria a geladeira. Nossa. Quando vê, eu tô ganhando peso, por quê? Não sei. Não sei. Acorda no outro dia. Aí liga pro ex. Faz aquela bagunça na vida. Estrago, Faz o estrago. Exatamente. Aí quando vê é porque tá tomando um negócio errado. Você falou da insônia. A insônia também tem a ver com a fibromialgia, né? Eu vi que você no seu perfil. É bem comum. Distúrbios do sono, em geral. Ou hipersonia ou hipossonia, que é a falta do sono. Né? Então, é muito comum. É tipo assim, mas seria necessariamente por conta da dor que ela causa insônia? Ou é outra coisa? Não, são características, principalmente assim, às vezes o paciente não consegue dormir pela dor, às vezes o paciente não consegue dormir por conta de ansiedade. Então, são duas, não é sintoma do outro, são duas doenças que são comuns de acontecerem no mesmo paciente. Entendi. Entende? Comum de acontecer junto. Talvez, mas é bem comum distúrbio do sono no paciente com fibromialgia. O motivo disso, mais por isso, mais pela dor, pela ansiedade, não acha posição na cama para dormir. Entendi. Acorda porque não está conseguindo, acorda com dor, né? Sim. A gente também, dentro desse universo, a gente pode também falar da distrofia muscular também, que é um assunto, acho também, que deve ter muito frequente, né? Sim. A distrofia muscular, a distrofia simpático-reflexa, né? O que é isso? É uma sequela, tá? Às vezes o paciente, por exemplo, quebrou o ombro. Aí ficou muito tempo engessado.
Aí começa a ter uma dor neuropática, distal, na mão, que queima, que dá choque. Então, dores neuropáticas têm essas características. Eles falam que tem uma sensação de agulhada, de que tem formiga andando. São essas sensações mais diferentes de uma dor mecânica, que é aquela dor que lateja, que pesa. Então, eles começam a ter essa dor neuropática, tá? Geralmente é após imobilismo prolongado, mas ainda não se sabe todas as causas. Então, por exemplo, dei o exemplo do ombro, mas pode acontecer nos pés. Sim. Então, mais comum nos pés e nas mãos. Da atrofia da mão, a mão então perde musculatura e é uma desregulação do sistema nervoso autônomo, simpático parasimpático. Então, altera o leito ungueal, altera a pilificação, altera a coloração. Então, a mão fica bem mais a cor muda e é extremamente difícil de tratar. É uma sequela difícil de tratar. É comum de aparecer no consultório, pouco conhecida pelos médicos em geral. Então, às vezes, chega pra gente sem diagnóstico, chega pro médico da dor sem diagnóstico, né? E quanto mais precoce a gente fizer diagnóstico, melhor o resultado. Entendi. Então, assim, então a distrofia não teria muito a ver com aquela questão, por exemplo, do AVC, que você tem ali um momento que você perde um pouco da função. Ou teria a ver também? Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Tem a distrofia simpático-reflexa, que é essa sequela, e tem a distrofia muscular, né, que é uma alteração do trofismo muscular, diz alteração, trofia do trofismo pós-AVC. Isso aí é uma sequela, como se fosse uma hipotrofia, vamos assim dizer, uma fraqueza pós-AVC. Então, são duas coisas que nós estamos falando diferente. Mas, sim, pode ser uma sequela, sim. Entendi. Então, a primeiro momento, ela não é uma distrofia, mas aí com o tempo, se aquilo não se conseguir recuperar, se você não conseguir... Aí, por isso que às vezes você vê uma pessoa às vezes, com o braço um pouco mais firme que o outro. Isso, exatamente. Mais rígido, talvez às vezes você não consegue terminar o movimento. Se o paciente ficar, por exemplo, hemiplégico é aquele paciente que perde total a força. Ele não tem força nenhuma, não consegue fazer nada de movimento. Com certeza ele vai ter uma distrofia, ele vai ter perda de músculo. Agora, se ele ficar hemiparético, paresia é diferente de plegia. Paresia é quando você perde a força, mas não perde tudo. Então, você consegue fazer um ou outro movimento. Aí, se você fizer uma boa reabilitação, às vezes você consegue evitar a distrofia. Mas se ele ficar plégico, zero de força, zero de músculo, com certeza vai evoluir para uma distrofia. Entendi. Então, assim... É importante saber isso, né? Que às vezes as pessoas podem passar por esse tipo de situação do AVC, né? Que também é um caso, acho que hoje tem muita coisa em relação a isso, né? Talvez pela alimentação, sedentarismo, né? Falta de um exercício físico ali, né? Que possa estar movimentando, né? Tá ficando mais saudável. Então, acho que é bem comum, né? Hoje ter esse tipo de situação. E às vezes a pessoa, como é que se diz? Sofre o AVC, mas não sabe que pode ter essa recuperação, né? Poderia, às vezes, sair... Até, vamos dizer assim, não sei se ileso, mas talvez quase... Sim, uma reabilitação precoce é fundamental. Porque os 3 primeiros meses, de 3 a 6, né? São meses, um momento de ouro, assim, para o paciente. Que é a hora que é da reabilitação ser bem intensiva. Então, não pode perder tempo. Que é o tempo que você, por exemplo, se você fizer com foco e determinação, provavelmente você possa voltar a ter pode ter bons resultados. Nem sempre, mas é a fase ouro de se tratar. Entendi. Isso é a mesma coisa para o rosto também, quando tem aquele facial? Paralisia facial, sim. Legal. Reabilitação precoce sempre. Dentro desse tratamento que você falou, você tinha falado também Você falou de... Como é que chama? Infusão. O bloqueio simpático venoso. A ortotripsia. Tinha um outro. Tem o agulhamento a seco, que é uma agulhinha de acupuntura, mas não é acupuntura. É só a agulha que é igual. Por quê? Porque o objetivo, quando eu agulho um músculo, é gerar ali aumento do fluxo sanguíneo, tirar um pouco daquela contratura. E não é machucar. Então, eu não vou usar uma agulha, por exemplo, de puncionar, de fazer intramuscular. E a agulha de acupuntura é a mais fina que existe no mercado. Então, a gente usa emprestado a agulha da acupuntura para fazer o agulhamento. Sim. É uma técnica bem bacana também, para soltar a rigidez muscular, soltar pontos de dor, pontos de músculos travados, né?
Tem a toxina botulínica, que a gente faz tanto para dor neuropática quanto para espasticidade, né? Que é aquela sequela que a gente já conversou. Sim. Ajuda muito. A gente também viu lá que tem no seu perfil falando de hiperalgesia. O que seria hiperalgesia? Hiperalgesia é exatamente aquilo que a gente conversou do fibromialgico. Ele tem uma modulação da dor desregulada. Então, tudo que chega não é filtrado, chega como um vulcão. Então, ele tem uma hiperalgesia, é um aumento da dor. Entendi. Aí fica tudo extremo, então, qualquer coisa. E aí, quando for realmente uma dor, por exemplo, queimou a mão, então você Muito mais. Mais extremo ainda. E é comum, e aí, então a gente pode dizer que, por isso então que você vê frequentemente a pessoa com fibromialgia, ela constantemente está com dor. Porque... Ela tem períodos de melhora. Por exemplo, épocas de frio, piora muito. Época de calor, melhora. Então, às vezes, viaja para uma praia quente, melhora. Sabe? Então, não é uma constância. Entendi. Né? Então, às vezes tá conseguindo ir na academia direitinho, fazendo atividade física, a dor melhora, né? Aí teve um problema, perdeu o pai, a dor piora, porque é intimamente relacionado com as vias neurológicas. Então, deprimiu, ficou ansioso, dormiu mal, a temperatura caiu, esfriou, pode saber que a dor vai vir, né? O contrário, tá tudo maravilhoso, tô legal no trabalho, tá quentinho, a dor vai tranquilo. Tô fazendo ginástica, né? E o frio teria a ver alguma coisa com a contração? Talvez a musculatura, alguma coisa do tipo? Isso é um assunto que ainda não se sabe o motivo, mas geralmente é por isso, por causa da contratura muscular. Entendi. E aí diminui o limiar de dor. Sei. E quando você falou da academia, também fiquei pensando aqui, pouco. A gente, tipo assim, que não é diagnosticado com essa doença, a gente sente uma dor, né? Às vezes bem incômoda depois que você faz a atividade, né? Como que funcionaria para eles isso assim? Leve. Leve? Então, às vezes você fala assim, olha, Angélica, não consigo. Tá, você consegue ir na padaria? Comprar um pão, vai caminhando. Pronto. 10 minutos, tá? Então, tá. Conseguiu? Consegui. Então, próxima consulta. Então, tá. Agora a gente vai dar a volta na praça. 20 minutos. Entendi. Tá, então agora a gente já vai fazer 30 minutos. Tá conseguindo? Tô conseguindo. Então, tá. Então, agora a gente vai fazer 40. Deu certo? Deu. Então, agora vamos pegar a bicicleta. Vamos tentar andar 20 minutinhos de bicicleta? Vamos. Então, agora vamos começar a pegar uma cargazinha. E aí vai. Aí você vai testando. Tudo muito lento. Porque eu não tenho que ter pressa. Eu tenho que ter constância. Entendi. Porque assim, você não pode também, como é que eu vou dizer, tentar fazer uma disruptura, né? Fazer um negócio muito brusco, que aquilo provavelmente não vai ser legal. Ele vai machucar. Ele vai machucar. E aí a gente pode, então, passar também pela questão aqui que a gente viu lá no seu perfil que você comenta, que a própria fibromialgia tem uma questão também com a relação sexual, que isso também seria um pouco incômodo, talvez. Então, João, com certeza. Primeiro que, como a gente disse, né? A pessoa com dor não tá feliz. A pessoa com dor não tem vontade de namorar. Sim. Né? É difícil. E quando tem, tá usando remédio, e geralmente os antidepressivos, eles causam uma perda da libido. Né? Então, é um efeito colateral ainda muito indesejado. Sim. E muito comum dos antidepressivos, né? Que o paciente, às vezes, precisa usar, né? Porque ele está atuando na via da dor. Não estou tratando depressão nele, entende? Estou tratando via neurológica da dor. Mas como um efeito do remédio. Né? Isso. Então, é complicado, porque junta tudo. Todo mundo na família acha que aquela pessoa é um saco, um pé no saco, porque ela reclama o tempo todo de dor. Ela já fica, né, com descrédito na família. Gera meio com preconceito, né? Não consegue fazer atividade física, começa a não gostar do corpo, não tem vontade, né, de namorar porque tá com dor. Vai piorar a dor, Sim. Né? Não tem vontade porque tá tomando remédio. Então, assim, sempre gera uma disfunção, né, ali no casal. Claro, é por isso que fala, né? A gente tá falando desde o início aí, que a própria qualidade de vida da pessoa fica muito interrompida. Às vezes o paciente melhora um pouquinho da dor e fala, posso tirar o remédio? Porque senão, doutora, não vai dar bom meu casamento. Então, a gente vai conversando. Às vezes a gente, né, conversa com o ginecologista, amigo, para tentar melhorar a questão hormonal, para ajudar, né, dar um suplemento.
para fazer, né, fazer uma contraposição ali no... Exatamente. Porque senão também, como é que eu faço? Eu tiro o remédio de uma vez, a crise de dor aí que vai ficar ruim, né? Porque aí não tem jeito, né? Vai voltando. Você, antes de o negócio se controlar, né? Infelizmente, João, ainda não existe jantar de graça nessa área de remédio, né? Por isso que eu tenho gostado tanto do canabidiol. Porque dentre esses neuromoduladores é o que menos dá efeito colateral. É uma opção boa, uma opção que tem bons efeitos, né? Mas a pessoa não fica também depois com, vamos dizer assim, não fica com efeito colateral. Não. Eu posso tirar de uma vez? Pode. Pode usar em idoso, pode usar em é legal falar também, não tem dependência. Não tem. Porque às vezes as pessoas também têm essa questão, né? De achar que, porque tem a ver... Não tem dependência nenhuma, não tem nada a ver com isso. A substância que costuma dar dependência é o THC. O THC, ele tem que estar em doses muito baixas para ele modular o receptor. Ele não tem que estar em doses altas. Estou falando para atuar na dor, né? Claro, tem várias concentrações, vários tipos de remédio, né? Uma gama imensa de variedades. Sim. Mas, assim, não precisa estar em alta concentração. É pouquinha mesmo, e isso não dá dependência. Legal, muito bacana a gente esclarecer isso. Eu pensei aqui também, a gente falou também do uso dos antidepressivos, dos ansiolíticos. Hoje, eu acho que, tipo assim, a gente está cada vez mais com isso em voga, né? A gente está percebendo o quanto que isso influencia na vida da gente, a questão da ansiedade, a questão da depressão. Eu acho que a questão do psicossomático também, eu acho que vem muito ao caso, talvez, na questão da dor, né? Acho que essas doenças também vão, vamos dizer assim, talvez favorecendo que aconteça esse tipo de dor, talvez, né? Ou talvez até impulsionando as dores. É uma coisa que ninguém sabe o que veio antes. Sim, paciente, às vezes você pega paciente muito deprimido, com muita dor, você não sabe o que foi o gatilho, o que veio antes. Se foi a depressão que veio antes da dor, se foi a dor que veio antes da depressão. Ansiedade é a mesma coisa. Então, é difícil saber o que veio primeiro. Mas é muito comum, mais de 80%, de acontecer as duas coisas na mesma pessoa. Então, assim, é realmente... Mas não sei te dizer o que vem primeiro. Sim. Porque achei interessante que, igual você falou, tem aquelas dores que são, vamos dizer assim, que vêm da como é que a gente pode dizer? Não é da mente, né? Seria do... Não, de forma alguma. Primeira coisa para quem trata dor é acreditar no paciente. Você não pode falar nunca que aquela dor é da cabeça dele. Não é da mente. Como é que você falou? É que não é aquela dor que, por exemplo, batia o braço. É uma dor que ela vem... É uma dor porque é uma disfunção da modulação neurológica. É uma disfunção neurológica. A palavra certa é essa. Sim. Então, falta o filtro central, que faz essa inibição para me avisar o que realmente é perigoso e o que não é. Legal. Então, assim, de toda maneira, a gente vê, então, que aquela regra básica, se você quer combater essas doenças, você sempre tem que estar conversando na questão da alimentação, né? Exercício físico. Vocês também fazem esse tipo de, vamos dizer assim, incentivo, né? Sim, com certeza. É um conjunto. E quanto mais... como é que a gente pode dizer? Quanto mais você vê que a pessoa tem uma intensidade com muitos anos... Então, vocês já têm ali uma equipe que vai fazer aquela interação, todo mundo ali integrado lá na clínica de vocês. Inclusive, como a gente falou, a gente já trouxe aqui o neurologista, né? Que, então, vocês fazem a compensação, vamos dizer assim, né? Então, que a área de um aborda, a gente aborda, o outro consegue abordar na área deles, né? Sim. E aí, vocês conseguem chegar num resultado melhor, talvez... Porque muita gente, às vezes, está em casa, às vezes está com aquela questão, poxa, eu tenho, 20 anos que eu convivo com a dor e não sei o que fazer, não sei como abordar isso aqui, o que eu vou fazer agora, o que eu procuro, né? Então, no caso, a gente primeiro procuraria, como você falou, o neurologista. Qualquer médico especialista em dor. Então, tem neurologista especialista em dor, né? Tem neurocirurgião especialista em dor, tem fisiatra especialista em dor, tem acupunturista, anestesista... Tem vários especialistas que podem ter a dor como subespecialidade. Legal. Então, isso é legal. Então, aquela lacuna que você falou. Então, pode ser que outras especialidades, inclusive as que talvez ainda não tenham muitos, vão, talvez, migrar para essa especialidade. Sim, né? Sim. Há muita gente da ortopedia fazendo dor. Então, assim, está tendo uma visão muito melhor ultimamente do que como era antes. Entendi. Bom, doutora... Queria agradecer, acho que foi muito bacana aqui o nosso papo, acho que deu para esclarecer bastante coisa, né? Tirar bastante dúvida tanto da gente quanto do pessoal de casa aí, eu acho que vai ser bem enriquecedor aí.
Queria deixar um espaço para você, se você quiser deixar suas redes sociais, seu canal, né? Você pode falar com o pessoal, deixar um recado. Claro. É Angeli Giacomo, meu Instagram e o YouTube também. É ANGELLEJACOMO. E a nossa clínica é a clínica especializada em hipermobilidade e dor. Fica ali no edifício Vítreo, na L2 Sul, né? A gente não trata só hipermobilidade, a gente trata todo tipo de dor. E qualquer coisa que precisarem, estamos à disposição. Legal, show de bola. Gente, então é isso aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui até agora. Não se esqueça, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal para não deixar perder tanto esse quanto os próximos episódios. E valeu, até a próxima. Tchau!